Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à série em que estamos abordando o advento do indivíduo. Então você que está gostado dos nossos vídeos, clica em curtir e se ainda não está seguindo a gente, começa a seguir para acompanhar o nosso conteúdo. O tema do vídeo de hoje, dentro da discussão sobre o advento do indivíduo, da noção de individualidade, é sobre o humanismo renascentista, que é uma linha de pensamento que começa a desenvolver por volta do século XIII, XIV, mas tem seu ápice mesmo no século XV e XVI na Europa. Como a gente até estuda bastante na escola, né, o principal termo em torno desse humanismo renascentista é o do antropocentrismo, ou seja, o ser humano como centro do pensamento, como centro das ações, como centro da existência. Porém, a gente precisa pensar que o advento do antropocentrismo não significa a redução do princípio do teocentrismo. Deus continua sendo um elemento importante dentro da formação das sociedades, dentro da formação ética. As religiões continuam fortes, elas regem a sociedade, o papel da igreja continua muito forte. O humanismo renascentista ele vai aumentar o papel do ser humano no mundo. Ele vai colocar o ser humano como uma criatura pensadora, como uma criatura questionadora, como uma criatura que pode decidir o seu destino. Aí vai questionar o papel do ser humano consigo mesmo, com o outro, com o conhecimento, com a sociedade, com as leis, etc. Para a gente entender esse conceito de humanismo renascentista, a gente precisa, primeiro, pensar no conceito do qual esse termo humanismo deriva, que ele vem do termo greco-latino de humanitas. A gente precisa lembrar, né, que o humanismo renascentista buscou muita inspiração nos pensadores antigos, né, como Lívio, Cícero, Aristóteles. Buscou os pensadores do passado para tentar compreender o presente e propor, sugerir algumas alterações para o futuro. Esse conceito de humanitas, ele tem um significado específico que é o de busca pela virtude. O ser humano buscar a virtude. Então, esse humanismo renascentista, ele tem um escopo no desenvolvimento da virtude do ser humano. Então, esse ser humano vai ter a sua capacidade de raciocinar, de discutir, de pensar, e isso tem uma finalidade, que é o de promover a sua virtude, de promover o seu desenvolvimento virtuoso, a sua capacidade de questionar, a sua capacidade dentro de uma perspectiva ética de promover o bem e etc. Essa conceituação de busca pela virtude, ela criou muitos nichos de pensamento. Um deles, por exemplo, é no aspecto da educação. Se o ser humano precisa ser virtuoso, como deve ser a educação dele? Como esse ser humano deve ser formado? Então a gente tem que entender que a partir dessa época teve uma total mudança nessa concepção de educação. Erasmo de Roterdã mesmo foi um autor que é um dos principais pensadores humanistas. Ele mesmo tem trabalhos na área pedagógica. Como a gente fala dessa formação do ser humano, de busca de uma virtude, então fica essa ideia. O que é essa virtude a ser buscada? O que o ser humano deve fazer para se tornar virtuoso? Qual é o caminho? Não é? A gente pode pensar, por exemplo, no Thomas More, autor do livro A Utopia, em que ele pensa uma sociedade ideal, onde os humanos são livres, igualitários e movidos pela virtude. Né? O Thomas More é um pensador influenciado por esse humanismo renascentista. Um outro aspecto, como já comentei um pouco, é sobre a questão da ética. Quais são os limites da ação do ser humano, o que o ser humano pode fazer, o que ele não pode fazer, como moldá-lo para que faça o que é o certo, o que é o bom, qual a relação do ser humano com a lei. Então, isso
tudo está envolvido nesse pensamento do homem virtuoso. Um outro aspecto muito importante desse humanismo renascentista é a busca pela racionalidade. O ser humano como uma criatura racional, uma criatura capaz de pensar, de questionar, de gerar conhecimento. Essa foi uma vertente muito importante porque ela acabou abrindo o espaço para uma série de pensadores futuros. A gente teve Galileu, Copérnico, Kepler, todos esses pensadores que vieram na sequência dessa linha de pensamento. O próprio Leonardo da Vinci é o ápice, é o principal modelo desse ideal humanista. Ele foi pintor, ele estudou anatomia, ele estudou engenharia, ele fez teve várias ideias e invenções. Então ele foi um pensador de diversas áreas. Ele encarna esse ideal de racionalismo que o humanismo pretendia para o ser humano. Então, uma outra aplicação também da racionalização foi dentro dos pensamentos humanos. O Thomas More teve uma busca através da racionalidade para uma sociedade virtuosa. Maquiavel tentou compreender um funcionamento da política através da razão, deixando o modelo anterior, que era muito pautado pela ética, como deveria ser, e Nicolau Maquiavel pensou a política como ela é. Então a gente tem toda uma concepção nova de como o ser humano deve ser e agir. E como isso nos influencia, como isso nos influenciou. Esse humanismo renascentista é um grande marco na trajetória humana, porque pela primeira vez o indivíduo é colocado como centro da existência. O ser humano faz as suas escolhas, ele pensa, ele trilha o seu caminho. Isso é uma quebra de paradigma muito grande com relação, por exemplo, ao homem medieval, que ele vivia restrito à religião, ele vivia restrito a um papel limitado que o mundo o colocava. Tanto é que a partir desse humanismo renascentista a gente vai ter uma série de mudanças dentro da Europa. A gente vai ter a figura do burguês se torna mais forte, ou seja, do ser humano que vai buscar a riqueza. A figura do viajante se torna muito mais forte e na sequência os europeus vão conquistar a América, vão traçar rumos marítimos pela África e para a Europa. Em questões de pensamento, a Europa se torna muito mais rica, a gente vai ter a consolidação dos idiomas, das línguas de cada país. O latim deixa de ser a língua oficial em países como Itália, a França, e seus idiomas locais se tornam mais preponderantes. E a gente vai ter a abertura, já no século XVI, para a Reforma Protestante, a gente vai ter a abertura para o pensamento científico, ou seja, toda a concepção de ser humano mudou a partir desse humanismo. E como isso se reflete nos dias de hoje? Isso se reflete nos dias de hoje quando a gente pensa em qual o papel do ser humano, qual o papel da escola no ser humano, como a gente forma cidadãos, como o indivíduo deve se portar. O ser humano, ele é senhor do seu destino, ele pode fazer o que ele bem quer. Quais são as limitações para o ser humano fazer o que ele quer? Qual deve ser a relação do ser humano com a sociedade? O indivíduo é mais importante do que a sociedade? Ou o indivíduo deve estar abaixo do que é a sociedade? O que a gente quer para nós? Como a gente gera pensamento crítico? Então a gente tem um grupo gigantesco de pensamentos, de questionamentos que vieram à tona através desse humanismo renascentista. Então, o que eu quero deixar desse vídeo como principal ponto da discussão é que esse humanismo renascentista coloca o indivíduo como centro do ponto de discussão, coloca o indivíduo como um ser questionador, como um ser que é capaz de promover as suas escolhas, e isso vai mudar
completamente os seus rumos, vai mudar os destinos da história, vai mudar todas as formas de pensamento. Então, pessoal, é só isso então por esse vídeo e até o nosso próximo contato. Muito obrigado pela atenção.